com um convidado super especial para inaugurar o nosso segundo semestre da sala de debates, que é o juiz Rubens Casara, que tem, né, uma dezena de livros aí lançados sobre o Estado, especialmente, né, o Estado brasileiro e a situação por que passa o direito brasileiro e o judiciário, e também está com um livro recente, Contra a Miséria Neoliberal, que foi o tema aí da nossa sala de debates hoje. O Dr. Rubens, ele tem, além desse livro, né, outros 2 livros muito interessantes que falam também sobre o papel do judiciário. Acho que aqui a gente, falando com a OAB, né, com os nossos colegas de OAB, é importante a gente também mencionar essa questão do papel do judiciário. Então, a gente tem um livro chamado Sociedade Sem Lei, Pós-Democracia, Personalidade Autoritária e Barbárie, e o Estado Pós-Democrático, Neoobscurantismo e a Gestão dos Indesejáveis. Queria dar as boas-vindas, então, para o Rubens, em nome do nosso presidente, Carlos Nicodemos, e, enfim, queria já começar aí a nossa conversa perguntando, né, trazendo aí para aqueles que ainda não leram, deveriam ler os seus livros, aqueles que ainda não leram, se você podia explicar para a gente um pouquinho o que é esse seu conceito de Estado pós-democrático que você vem formulando e aprofundando ao longo aí das suas escritas. Agradeço a apresentação, Charlotte, um prazer estar batendo esse papo contigo, agradecer também o convite do meu querido amigo Carlos Nicodemos. De fato, sempre proveitoso esse tipo de encontro para bater papo, para pensar acerca do que a gente está escrevendo, do que a gente está pensando, do que a gente está passando, em especial nesse momento em que nós estamos lançados nesse caos, esse contra a miséria neoliberal. Essa miséria é uma miséria econômica, uma miséria ética, uma miséria política, é uma miséria jurídica. E eu acho que a gente tem que pensar por que nós chegamos nesse momento, por que nós passamos a naturalizar o absurdo, como ocorre hoje em dia. Sobre o Estado pós-democrático, é um conceito construído a partir de uma categoria cunhada pelo cientista político Colin Crunch, que é a categoria da pós-democracia. O que o Colin Crunch queria com esse conceito, com essa categoria? Dar nome a esse fenômeno, no qual, embora exista um simulacro de democracia, não é bem de democracia que se fala. Teria desaparecido, por exemplo, a soberania popular, não haveria um governo do povo, para o povo e pelo povo. O que existiria era um governo dos representantes do grande capital, das grandes corporações, para satisfazer os interesses dessas grandes corporações. Eu construí a ideia do Estado pós-democrático a partir da percepção de que a pós-democracia já havia se instalado entre nós. Se nós pegarmos a ideia de Estado democrático de direito, esse tipo ideal aqui nos termos propostos por Weber, né? Esse tipo ideal que se caracteriza pela existência de limites rígidos ao exercício do poder, esse tipo ideal construído após a Segunda Guerra Mundial, numa tentativa de criar mais um limite ao retorno da barbárie. Então, é uma construção que parte da ideia de que é necessário estabelecer limites ao exercício do poder. A percepção que eu tinha e que continuo tendo é que o Estado hoje ele é construído, ele atua sem observar limites rígidos ao exercício do poder. Então, essa foi a primeira percepção. A segunda é de que cada vez mais ocorria uma aproximação verdadeiramente pornográfica entre poder político e poder econômico. Se o Estado moderno nasce da separação de poder político e poder econômico, nesse Estado pós-democrático, há essa reaproximação violenta, pornográfica. Não raro, o próprio titular do poder econômico, detentor do poder econômico, exerce diretamente o poder político. Trump, Berlusconi. Quem é Trump? Trump é uma marca que se transformou em presidente dos Estados Unidos.
Berlusconi também é o detentor do poder econômico, exercendo diretamente o poder político. Exemplos pelo mundo não faltam. E quando o detentor do poder econômico não exerce diretamente o poder político, ele, abre aspas, compra os seus representantes. Desde o período das campanhas eleitorais, patrocinando, promovendo, colocando em destaque, dando visibilidade àqueles que, amanhã ou depois eleitos, vão lutar não pelos interesses da população, mas pelos interesses dos detentores do poder econômico. Assim, de maneira muito resumida, o Estado pós-democrático é esse Estado construído a partir da racionalidade neoliberal. E aqui, quando eu falo racionalidade, eu estou dizendo, de maneira assim, muito direta, um certo modo de pensar e atuar no mundo. E o neoliberalismo se tornou esse novo modo de pensar e atuar, essa nova hegemonia de como se pensa e de como se atua no mundo da vida. E o Estado pós-democrático, um Estado no qual a democracia não passa de um simulacro, no qual não há a menor preocupação em fazer, concretizar princípios, regras ou valores democráticos, é uma consequência, o Estado pós-democrático é uma consequência necessária da hegemonia dessa racionalidade neoliberal, que produz mudanças estruturais no campo do indivíduo, no campo da sociedade e no campo do Estado. Maravilha. Agora a gente já, então, estamos aí num terreno mais conhecido, né, do Estado pós-democrático, e vemos também, Rubens, que nesse Estado pós-democrático, cada vez mais os direitos humanos, eles são impedimentos, entraves, obstáculos para o exercício do poder, né? Antes que eram, talvez, limites ao exercício do poder, ou a ideia dos direitos humanos, né, principalmente após a Segunda Guerra, de ser um rol aí de princípios e regras que protegessem os indivíduos contra o abuso de poder, né, especialmente depois da barbárie aí da Segunda Guerra Mundial, a gente vê hoje os direitos, especialmente nos discursos a partir desse Estado neoliberal, né, desse Estado pós-democrático, como verdadeiros entraves. Então, é muito comum a gente ver pessoas que se beneficiariam desse próprio direito, né, dessas proteções, lutarem contra, né, pessoas que se beneficiariam de direitos trabalhistas, por exemplo, serem completamente a favor de uma reforma trabalhista que acabe com direitos trabalhistas, né? E como que a gente conseguiria explicar uma certa esquizofrenia, né, entre que passa por essa negação dos direitos humanos dentro desse Estado pós-democrático? Me parece, Charlotte, que isso se deve à dimensão ideológica do neoliberalismo. Uma dimensão ideológica que se manifesta de diversas maneiras. Uma delas é fazendo com que as pessoas acreditem que não há alternativa possível. Aliás, esse era um discurso presente na Inglaterra de Thatcher, muito presente também na obra de autores como Hayek. A ideia de que tudo aquilo que não for racionalidade neoliberal, ou seja, cálculos de interesse visando a obtenção de lucro ou vantagem pessoal, não é racional. É da ordem do utópico, é da ordem do infantil, é da ordem do autoritário. Então, essa é uma dimensão ideológica. A outra é fazer as pessoas, isso é típico do chamado psicopoder, né? É fazer as pessoas se explorarem sem a necessidade de um terceiro figurando como explorador. Há uma espécie de autoexploração. A pessoa, a partir das máquinas de produção de subjetividade, ela passa a se ver como um empresário de si, ou como um capital humano, na terminologia do Gary Becker, basicamente, o empresário de si vê o outro sempre como um concorrente a ser vencido, quando não um inimigo a ser destruído e derrotado.
O outro deixa de ser um eventual aliado na construção coletiva de respostas para os problemas que são comuns e passa a ser visto como alguém que precisa necessariamente ser derrotado, ser vencido, alguém que não pode caminhar junto em nenhum momento. Além disso, dentro dessa racionalidade neoliberal, nós poderíamos dizer que a lógica normativa é a lógica da limitação. Tudo aquilo que representa algum tipo de limite ao exercício de qualquer poder, é mal visto, passa a ser demonizado, inclusive os direitos fundamentais, que para muitos deveriam funcionar como a dimensão material da própria democracia. Por todos, a obra do Luigi Ferraioli, nesse sentido. Então, os direitos fundamentais que funcionariam como obstáculos à opressão, como obstáculos ao arbítrio, como obstáculos a maiorias eventuais, eles passam a ser percebidos como algo ruim, como uma negatividade que dificulta ou o funcionamento do Estado, a eficiência repressiva do Estado, por exemplo, ou mesmo o funcionamento livre do mercado. Então, essa aparente contradição que eu estou atribuindo aqui à dimensão ideológica da racionalidade do neoliberalismo faz com que as pessoas passem a ver aquilo que era uma positividade como uma negatividade. Há uma deformação ideológica da percepção dos fenômenos. Um outro discurso muito comum dentro da sociedade hoje em dia é de que nós temos muitos direitos e poucos deveres. Recentemente, um parlamentar contou quantas vezes a palavra direito estava escrita na Constituição, e porque achou que eram muitas vezes, a Constituição precisava ser reformada. Isso é pura ideologia, né? Até porque, em regra, o direito nasce junto com o dever. Você não pode separar esses dois lados, né? Agora, tanto as obrigações estatais de fazer quanto as obrigações estatais de não fazer são demonizadas por essa maneira de ver e atuar no mundo. Eu acho que isso precisa ficar claro. Enquanto essa racionalidade for hegemônica, a própria ideia de direitos fundamentais ela passa a ser percebida por ampla parcela da sociedade como algo negativo, e não como uma condição de possibilidade para uma vida boa, para uma vida digna para todos e todas. E você nos trouxe aqui logo lá no início, né, na sua fala inicial, a gente falando sobre o Trump, o Berlusconi, enfim, seriam aí facetas autoritárias, né, desse momento contemporâneo que a gente vive. Mas como que essa tendência do Estado pós-democrático ela pode ser vista aí sob uma perspectiva internacional? O Brasil, por estar ao sul, por ser um país que historicamente é um país explorado e cada vez mais a gente tem sido colocado aí numa posição de fazenda do mundo, né? Coisa que a gente tentou superar, e agora a gente parece que foi ladeira abaixo, né, de novo. Como que esse Estado pós-democrático ele se apresenta sob uma perspectiva aí do sistema internacional? Bem, como eu disse, o Estado pós-democrático é uma consequência da racionalidade neoliberal. Esta, por sua vez, nada mais é do que uma lógica normativa global. Então, ela está presente de norte a sul do globo. O que ela faz com muita habilidade, aliás, uma das características do neoliberalismo hoje é a plasticidade. Então, essa racionalidade neoliberal vai se adaptar às mais variadas ideologias, às mais variadas visões de mundo, às mais variadas características de cada país. Então, nós temos governos neoliberais progressistas e nós temos governos neoliberais ultra-autoritários. Então, nós temos estados pós-democráticos, ainda com certo verniz democrático, e temos estados pós-democráticos sem nenhum tipo de verniz democrático, e às vezes explicitamente autoritário.
Nós temos neoliberalismos fundamentalistas religiosos, nós temos neoliberalismos em estados que são ateus. Então, essa plasticidade, às vezes, ela é profundamente enganosa. Em relação ao Brasil, ou ao sul do mundo, para utilizar a expressão que você mencionou, nós temos que levar em consideração a capacidade do neoliberalismo de colonizar, inclusive, a tradição autoritária a partir do qual determinados estados foram construídos. Se a gente pegar o exemplo do Brasil, que, para utilizar uma expressão do Boaventura, sempre foi uma democracia de baixa intensidade, nós podemos falar de baixíssima intensidade, profundamente seletivo, foi muito mais fácil nós sairmos dessa democracia de baixa intensidade para a pós-democracia. Isso se deu quase sem traumas. Nós saímos de um momento em que os direitos eram para poucos, em que havia ainda alguma preocupação em fundamentar ações estatais a partir de regras, princípios e valores democráticos, para o momento em que o direito passa a ser apenas para aqueles 1%, garantidos apenas para aqueles 1% da população, e no qual não há mais nenhuma preocupação de justificar as ações estatais a partir de regras, princípios ou valores democráticos. Eu acho importante deixar claro aqui que o Estado pós-democrático, esse Estado neoliberal, não é um Estado fraco, não é um Estado mínimo, tal qual aquele desenhado pelos teóricos do liberalismo clássico. Ao contrário, ele tem que ser necessariamente, em todas as partes do mundo, em todos os países, um Estado forte, porque ele precisa ser forte para atender aos interesses daquele 1% a que Chomsky chama de super ricos, que são os detentores do poder econômico, as pessoas que detêm os meios de produção material e os meios de produção da subjetividade. Então, é para esse 1%, é com esse 1% que o Estado pós-democrático está comprometido. Isso em todas as partes do mundo. Agora que, efetivamente, a tradição autoritária em que a sociedade está lançada vai se incorporar também ao neoliberalismo. Então, nós temos um neoliberalismo ultra-autoritário, como, aliás, é o mesmo neoliberalismo empregado por Duterte, por Trump, né? É uma visão sem qualquer necessidade de recorrer a um conceito minimamente substancial de democracia. Ao contrário, muitas vezes, a democracia é apresentada por líderes populistas neoliberais, ela é apresentada como a causa dos problemas suportados pela população. Daí o grande perigo, Charlotte, é que, e aí a grande engenhosidade também do modelo neoliberal, com facilidade, ele apresenta como resposta aos problemas criados pelo neoliberalismo outros neoliberalismos. Então, vamos pegar, por exemplo, os Estados Unidos. O Trump foi muito hábil para apresentar, para dizer que os problemas suportados por parcela da população norte-americana foram causados por excessos de direitos para determinadas camadas da população. De modo geral, ele, como um bom populista, ele mexeu com o ressentimento e com o medo do homem branco. E do homem branco, às vezes, o mais pobre possível, que tinha como únicos privilégios o fato de ser homem e o fato de ser branco. Ele começou a dizer, olha, estão deixando o estrangeiro ficar com seu emprego. Olha, as políticas afirmativas estão te deixando desempregado. Então, ele, sem deixar de ser neoliberal, sem deixar de ser populista, ele traz esse conteúdo ultra-autoritário para o próprio funcionamento, para a própria percepção do funcionamento do Estado. E isso, do ponto de vista da engenhosidade, é genial. Então, o risco que nós temos aqui no Brasil, aliás, um risco que se concretizou, algo parecido se concretizou nos Estados Unidos, é substituir o neoliberalismo ultra-autoritário por um neoliberalismo progressista. Quando, no final das contas, os dois vão querer terminar com o SUS aqui no país. Eu acho muito significativo um meme que circula nas redes, que são dois bombardeiros, um pintado de arco-íris e o outro
cinza. Só que os dois estão bombardeando, os dois estão transformando a guerra numa oportunidade de negócios. E é isso que faz o neoliberalismo. Transforma tudo e todos em oportunidades de negócio. Aliás, essa é a principal característica dessa racionalidade que se tornou hegemônica. Tratar tudo e todos como objetos negociáveis, quando não, como objetos descartáveis. Então, a gente poderia dizer aqui, se o Estado pós-democrático tem compromisso apenas com aquele 1% da população, com os super ricos, os 99% restantes são indesejáveis em potencial aos olhos dos detentores do poder político e do poder econômico na pós-democracia. É exatamente isso que a gente, né, quando houve a eleição aí do Biden, né, e da Kamala Harris, muitas pessoas festejaram, mas ao mesmo tempo você festeja, mas a gente vê que a máscara ela foi recolocada, né? Porque a impressão que a gente tinha era que a máscara democrática ela tinha caído. Então, as questões elas eram realmente colocadas, né? Até aqui no Brasil, a gente escuta muitas pessoas falando porque ele fala o que todo mundo pensa e não tem coragem de falar, né? Então, que é aquela máscara da democracia, do democrata liberal, e que com o Trump ou com esses super autoritários parece que caiu, né? E agora a gente vem talvez retornando aí um movimento de como temos que defender a democracia, no caso do Brasil especialmente, né? Temos que defender a manutenção quase da nossa democracia, a coligação talvez de forças não tão democráticas no sentido de distribuição de renda e etc., né? Com projetos que seriam projetos aí mais populares. Então, existe realmente aí um momento que, especialmente no Brasil, a gente precisa pensar, né, bem nessa estratégia política para uma possível eleição em 2022. E essa questão que você trouxe sobre o 1%, né, esses 1% mais ricos, nós temos esses 99% que são completamente indesejáveis, né? E precisamos, então, como você traz aí no seu livro, gerir essas pessoas, né? Essa massa de indesejáveis, sejam elas pessoas que são trabalhadores e cada vez mais pauperizados e mais uberizados, né? Que agora existe essa palavra, e completamente órfãos dos seus direitos e até de qualquer tipo de segurança afetiva, né? Que a gente, com a destruição aí de também outros símbolos que a gente tem na nossa, que poderiam nos dar alguma segurança. E, além, com essa gestão dos indesejáveis, a gente vê que o judiciário tem um papel muito importante, né? Não apenas o executivo, o legislativo, a política, por assim dizer, partidária, mas o judiciário, especialmente no Brasil, tem tido um papel muito importante. Então, eu queria que você, por favor, falasse para a gente um pouquinho sobre o papel do judiciário nesse Estado pós-democrático e também se a gente tem alguma perspectiva, né, de poder contar com um judiciário como uma forma de conter esse autoritarismo. Bem, eu só queria voltar um pouquinho na última questão, que eu esqueci de falar uma coisa que me parece fundamental. Por evidente, a depender do país, a depender da tradição em que o país está inserido, a maneira como a pós-democracia vai se instalar muda. Países que têm uma forte tradição democrática, uma forte tradição republicana, respondem a essa ilimitação neoliberal de maneira diferente. Eu estava na França quando da tentativa da reforma da Previdência e da reforma trabalhista, muito parecida com a reforma que foi feita aqui no Brasil. Agora, o povo foi para a rua e quebrou carro, tocou fogo em carros, se manifestou de uma maneira que a coisa lá foi reduzida. Então, talvez essa seja a diferença perceptível, embora a lógica normativa seja a mesma.
E é essa lógica normativa e esse mesmo imaginário neoliberal que recorre às figuras da empresa e da concorrência, que vai produzir mudanças profundas no funcionamento do Estado, de todas as agências estatais, inclusive do Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário, no Estado democrático de direito, tinha a função de reconhecer direitos, reconhecer e concretizar direitos, essa era a principal função, era uma função, inclusive, contra-majoritária para reconhecer direitos ou concretizar direitos, poderia ir até numa direção contrária à de maiorias de ocasião. O Poder Judiciário, no Estado pós-democrático, ou seja, o Poder Judiciário, condicionado por essa racionalidade neoliberal, passa a ter funções muito diferentes. Ele passa, basicamente, a ser uma espécie de homologador das expectativas do mercado, ou mais diretamente das expectativas dos detentores do poder econômico. Isso é muito visível nas liminares dadas pelos presidentes dos tribunais, qualquer tribunal, dos tribunais inferiores, dos tribunais superiores, contra, em regra, com a justificativa de que aquilo prejudica o funcionamento do mercado. Então, essa perspectiva, primeira função do Poder Judiciário, homologar as expectativas do mercado, homologar as expectativas dos detentores do poder econômico. E a segunda função é a que eu chamei, nesse livro de 2016, do Estado Pós-Democrático, de controle dos indesejáveis. E aí chega a pergunta, quem são os indesejáveis? Eu já disse aqui que 99% da população é um indesejável em potencial. O Achim Mbembe ele fala no devir negro, que cada vez mais pessoas vão ser tratadas como, historicamente, os negros sempre foram tratados. A gente pode falar num devir indesejável. Mas o primeiro a receber essa etiqueta de indesejável é o pobre, aquele que não dispõe de capacidade de consumo, então importa pouco para o mercado. E, a partir da revolução tecnológica, sequer interessa de mão de obra barata ao processo produtivo. Até porque a economia também sofre mutações pela racionalidade neoliberal e se torna cada vez mais uma economia improdutiva. O que é isso? Uma economia que não gera riqueza, que busca gerar capital a partir do próprio capital. Estou falando aqui, evidentemente, do fenômeno do rentismo. Então, o pobre não interessa, ele está atrapalhando o livre funcionamento da lógica neoliberal. Então, ele é o primeiro a receber a etiqueta e vai figurar no polo passivo de processos de persecução penal, de processos de investigação, quando não, vai ser eliminado por processos subterrâneos, grupos de extermínio, milícias e etc. Então, o pobre é o primeiro. Depois, os inimigos políticos do projeto neoliberal. Mais uma vez, tal qual defendia Carl Schmitt, a política fica reduzida a um jogo amigo-inimigo. E os inimigos são os indesejáveis. Então, qualquer liderança política que se opõe ao projeto neoliberal, mesmo que de maneira muito cosmética, mesmo que meramente imaginária, qualquer pessoa que represente algum tipo de obstáculo à hegemonia do projeto neoliberal recebe essa etiqueta. Pode ser uma liderança de oposição, pode ser um líder sindical, pode ser um líder de movimento social, um estudante, um professor, um advogado, que está ali naquela função sempre contra-majoritária de tentativa de conter o poder. Qualquer uma dessas pessoas pode receber um processo de uma etiqueta de indesejável e figurar num processo administrativo ou judicial, tentando demonizá-lo, excluí-lo do jogo político. O lawfare está aí para provar isso. O que é o lawfare? A utilização do direito como uma arma na guerra contra os inimigos. Você transforma o sistema de justiça num espaço de luta política, mas não é uma luta justa. É uma luta com cartas marcadas, é um jogo com cartas marcadas, na qual o indesejável, ao final do processo, necessariamente vai ser excluído. Então, eu acho que o Poder Judiciário, a partir da racionalidade neoliberal, exerce essas duas funções. E mudar isso significa necessariamente mudar a racionalidade a partir da qual há a atuação dos atores jurídicos. Mudar a racionalidade significa mudar o imaginário e mudar a normatividade. Mudar esse registro normativo da ilimitação. Isso passa por resgatar os limites democráticos ao exercício do poder, os limites republicanos ao exercício do poder, resgatar a importância da soberania popular. Não é possível que um governante democraticamente eleito
seja excluído, deixe de governar, sofra o impeachment, fora das hipóteses rigorosamente previstas na legislação, né? Não é possível que alguém que tenha condição de concorrer seja impedido de concorrer a um processo eleitoral. Estou dando alguns exemplos muito evidentes, mas essa lógica normativa da ilimitação tomou conta de tudo. Se instaurou uma espécie de vale-tudo em que o único objetivo é satisfazer os interesses dos super-ricos. Para satisfazer os interesses dos super-ricos, vale tudo. Vale afastar direitos fundamentais, vale afastar a Constituição, vale recorrer a uma hipotética e, evidentemente, falaciosa voz das ruas. Tem atores jurídicos importantes defendendo que nós temos que afastar a normatividade constitucional, as regras do jogo constitucional, para ouvir as vozes das ruas. Isso é muito parecido com o que defendiam os juristas do nazismo. Aliás, uma outra racionalidade muito próxima da racionalidade neoliberal. E o que restaria, então, para nós, juristas, advogados, né, e atores aí do cotidiano no Poder Judiciário, como a gente poderia atuar nesse sentido? Você acha que um retorno a espaços coletivos, isso pode ser uma forma de reforçar, né, reforçar esse combate ao individualismo que o neoliberalismo nos impõe, né, e dessa competição entre indivíduos, né, o outro sempre como um adversário e nunca como, até em nossas relações amorosas, né, relações profissionais, todos os tipos de relação. Como poderíamos, nós do direito, já que estamos aqui entre colegas, né, de profissão, como poderíamos nós atuar nesse sentido, indo em contra esse poder judiciário cada vez também mais autoritário e desrespeitoso aí das regras do jogo? Me parece, Charlotte, que nós temos que produzir contra-hegemonia. Nós temos que atuar a partir de uma racionalidade outra. Nós temos que resgatar o comum. O que é o comum? O comum não é a propriedade pelo estado de bens. O comum é aquilo que nós somos não só constituintes, como responsáveis pela manutenção, porque diz respeito a cada um de nós. O comum foi demonizado nos últimos anos. A racionalidade neoliberal demonizou o comum, da mesma maneira que demonizou a ideia de sociedade. A sociedade não é uma ficção, como queria Hayek e Margaret Thatcher. A sociedade é o reconhecimento de que existem laços sociais e de que a sorte do outro é também a minha sorte. O Rimbaud tem uma frase que me parece muito bonita, que é, embora gramaticalmente possa soar esquisita, que eu é o outro. Né? É exatamente isso. Eu tenho que saber que o mal que o outro sofre também pode ser direcionado a mim. Eu tenho que sofrer em razão do mal que o outro sofre. Resgatar o comum passa por resgatar a esfera do negociável. O Ferraioli, quando em 1989 escreveu Direito e Razão, ele disse que os valores da jurisdição democrática eram a verdade e a liberdade. Esses dois valores se tornaram negociáveis a partir da racionalidade neoliberal. Aliás, só abrir um parênteses aqui, a delação premiada nada mais é do que negociar com valores de verdade e liberdade. Aliás, nem verdade, basta a informação útil, que é uma mera positividade, ao contrário da verdade, que sempre é positividade e negatividade. Bem, fechando parênteses. Então, nós temos que resgatar essa esfera do negociável. Não se pode negociar com a verdade, não se pode negociar com a liberdade, não se pode negociar com os direitos fundamentais. Aliás, os direitos fundamentais são a dimensão normativa do comum. Da mesma maneira que a dimensão normativa do neoliberalismo é a ilimitação, uma ilimitação que é necessária para um processo igualmente, tendencialmente ilimitado de acumulação do capital, de obtenção de vantagens. A dimensão normativa do comum é ou são os direitos fundamentais. Aquilo que deve servir de limite intransponível à atuação não só de cada indivíduo, como também à atuação das agências estatais.
E o que cabe a gente fazer? Ficar sendo chato, insistindo, produzindo contra-hegemonia. Contra-hegemonia no sentido de Gramsci mesmo. Né? Dizer ou reviver a ideia de que existe um outro mundo possível. Que o discurso de que só é racional aquilo que busca lucro ou vantagens pessoais a partir de cálculos de interesse, isso é mera ideologia. Né? Nós temos que pensar que um outro mundo é possível. Até porque, se nós não seguirmos um outro caminho, o capitalismo vai acabar, Charlotte, mas vai acabar porque nós vamos morrer. Então, o capitalismo vai acabar junto com a espécie humana, porque nós temos uma lógica tendencialmente limitada em um mundo em que os recursos são limitados. Então, para manter essa lógica da ilimitação no mundo de recursos limitados, é preciso recorrer a essa visão negacionista, por exemplo, da crise climática. A crise climática está dizendo para a gente o seguinte: olha, se seguirmos o caminho da racionalidade neoliberal, acabou o planeta, acabou a vida. Só que para manter a margem de lucro ou para aumentar a margem de lucro, a saída dos neoliberais é negar a existência da crise climática. Da mesma maneira, para justificar abusos do passado, se nega a história, se nega a tortura. Então, todos esses fenômenos estão intimamente ligados. Essa relativização da história, essa relativização da crise climática, tudo isso está intimamente ligado à racionalidade neoliberal. Mudar isso passa por mudar a racionalidade. Eu estou na linha do Christian Laval, do Pierre Dardot, do Tony Negri, dentre outros, da Wendy Brown, sustentando a necessidade de nós resgatarmos a racionalidade do comum. Me parece que essa é a função, e acho que todo advogado, todo juiz, todo promotor, todo mundo que trabalha com o direito, dentro de uma preocupação democrática, dentro de uma preocupação republicana, tem que ter em mente que o comum é uma positividade, algo necessário, e não algo que deve ser afastado ou demonizado. Nós vemos aí, né, com a importância tanto do comum como de políticas públicas abrangentes, quando a gente vê a vacinação, né, o avanço aí da vacinação, e, enfim, países como os Estados Unidos mesmo, né, que não têm essa capacidade, não tem o SUS como nós temos, né, também tiveram dificuldades, estão tendo dificuldades em vacinar a sua população. Então, realmente, essa questão do comum, o retorno ao comum, né, que já vem sendo falado já desde os anos 90, especialmente na Europa, né, com o Laval, Dardot, claro, especialmente também vinculado à crise climática, né, e aí agora a gente vê isso também transpassando para as nossas ideias políticas, né, a nossa atuação política. E trazendo aqui, para a gente já ir finalizando, o Boaventura de Souza Santos, ele tem um livro, e, na verdade, acho que mais de um livro, mas tem um livro especial, né, que chama Pode o Direito Ser Emancipador? Né? Podemos usar o direito como uma forma de emancipação? E, bem, eu, né, lendo, sendo aluna do Boaventura, né, leitora de Casara, enfim, todas essas pessoas Laval, Dardot, que citamos aqui, tenho já a minha posição nesse sentido de que, sim, o direito ele pode ser contra-majoritário, né, e pode e deve também ser uma forma aí de encarar essa racionalidade que vem para massacrar, né, grande parte da população. Mas queria também ouvir de você, que é um juiz, né, de direito, o direito pode ser, então, um emancipador? Pode ser uma ferramenta de emancipação para a gente num momento como esse? Me parece que o direito não foi pensado para ser um instrumento de manutenção, de emancipação, ao contrário, um instrumento de manutenção. O que não significa dizer que não é possível pensar um outro direito. Veja, o Brasil tem normas jurídicas profundamente democráticas. Nós temos mandamentos de conduta transformadores.
Agora, tem um outro problema que me parece muito grave, dentro dessa lógica de utilizar o direito para transformar a sociedade, que eu já disse que acredito ser possível, que é um óbice hermenêutico, porque o intérprete brasileiro é um intérprete profundamente autoritário. Eu acho que o direito só vai poder ser utilizado como um instrumento emancipatório na medida em que formos capazes de construir uma cultura democrática, formos capazes de romper com a tradição autoritária, que hoje faz com que, mesmo normas tendencialmente democráticas, várias delas previstas na própria Constituição da República, textos tendencialmente democráticos, sejam transformados em normas sem esse potencial transformador, sem esse potencial democratizante. Essa distinção entre o texto legal e a norma produzida pelo intérprete precisa ser bem estudada e percebida. E a nossa tradição autoritária ela é facilmente perceptível. Basta pensar que nós nunca fomos capazes, Charlotte, de elaborar satisfatoriamente fenômenos como a escravidão ou mesmo a ditadura militar empresarial instaurada em 64. Então, por nós não termos elaborado satisfatoriamente o fenômeno da escravidão, nós naturalizamos a hierarquização entre pessoas. Existem pessoas que são matáveis e pessoas que são não matáveis. Uma criança que toma um tiro indo para a escola numa favela gera uma repercussão de final de página de jornal no máximo. Se uma criança morrer indo para a escola numa zona nobre de alguma cidade, cai secretário de segurança, cai governador. Então, isso é um sintoma dessa hierarquização entre as pessoas. Nós temos no Brasil essa coisa horrível que é o elevador de serviço, onde algumas pessoas não entram, e o elevador social, onde algumas pessoas são proibidas de entrar. Isso são sintomas típicos de um país que não elaborou o fenômeno da escravidão. Então, acredita que tem valores diferentes para a vida humana. E por não termos elaborado o fenômeno da escravidão, e uma recente pesquisa, da escravidão não, minto, da ditadura militar, uma recente pesquisa demonstrou que mais de 70% da população brasileira não sabe o que foi o AI-5. Então, por nós não termos elaborado satisfatoriamente o fenômeno da ditadura militar, muita gente imagina que aquele período foi um período de paz, tranquilidade, respeito às leis, quando, na realidade, foi um momento de muita violação da legalidade, muito arbítrio, muita opressão e muita corrupção. Muita gente ficou rica naquele momento. E, por não saberem disso, as pessoas... E gera aquele fenômeno que o Bauman chamou de retrotopia. As pessoas querem voltar a um passado idealizado. Só que é um passado que nunca existiu. Então, as pessoas vão para a rua se manifestar pelo retorno da ditadura militar, acreditando que que poderiam se manifestar democraticamente na ditadura militar, ou que aquele momento era um momento de respeito à legalidade, quando era justamente o contrário. Então, a gente precisa romper com essa tradição autoritária, a gente precisa de uma educação que seja verdadeiramente emancipatória, que desvele o que está escondido na nossa história, que debata com seriedade esses fenômenos, sem medo, custe o que custar, para que, então, a gente possa produzir ações no sentido de emancipação da própria sociedade, da autonomia dos sujeitos. Algo que, por enquanto, ainda não foi possível por aqui. E as faculdades de direito, né, teriam um papel bastante relevante nesse sentido, né, em um ensino jurídico aí menos engavetado, né, menos financiarizado, por assim dizer, né, com uma perspectiva um pouco mais humanista, né, e até filosófica do que significa o direito, né, e essas perspectivas de construção de um direito mais libertador. E você acha que o ensino no Brasil, né, o ensino, especialmente o ensino jurídico, ele vem caminhando para um ensino cada vez mais empobrecedor do nosso profissional do direito, né? Como a gente poderia reverter isso? Eu não tenho dúvida que o ensino jurídico é catastrófico. Aliás, como todo
instituto, como todo fenômeno condicionado por uma racionalidade que transforma tudo em negócio. Você tem aí um empobrecimento da linguagem, que é o empobrecimento subjetivo. Você tem uma simplificação excessiva. Agora eu parei de dar aula, já tem alguns anos, mas meus alunos queriam o resumo do resumo da apostila. Quer dizer, tem gente que se forma em faculdade de Direito sem nunca ter aberto um livro. Isso é desesperador. Eles querem fórmulas mágicas para passar no concurso da ordem, e depois de passar no concurso da ordem, querem advogar sem estudar para advogar, né? Quer dizer, sem se atualizar, sem se aprofundar nos institutos, ou querem fazer concursos que vão para as mais variadas carreiras jurídicas, também a partir de macetes, simplificações excessivas. Tudo isso é tipicamente neoliberal. A complexidade inerente à vida social ela é reduzida para poder, inclusive, manter esse sistema, que é um sistema profundamente opressor, um sistema de dominação, no qual o dominado não se percebe enquanto dominado. Isso tem que ficar bem claro quando a gente fala em ensino e o ensino jurídico. Eu vejo, já participei de bancas de concursos, a pessoa consegue ser aprovada sendo idiota. Idiota no sentido técnico da expressão. O que é o idiota? Etimologicamente, aquele que só se preocupa com o próprio umbigo, aquele que é incapaz de olhar para fora de si, de olhar o outro, de olhar o comum, de olhar a sociedade. Então, nós temos idiotas como advogados, como promotores, como juízes, e eu tenho chamado esse processo de um processo de idiosubjetivação, que é uma produção em larga escala de idiotas. Isso se dá também na esfera jurídica. Nós temos cada vez mais atores jurídicos que não têm a menor noção do funcionamento real e concreto do sistema de justiça, que estão ali para legitimar os arbítrios, os abusos, a que nós já nos referimos aqui nesse nosso bate-papo. Eu já fiz audiência com um advogado que o réu era para ser absolvido e ele levava o réu a ser condenado. Coisas assim assustadoras. Não tem nenhuma prova contra o réu, zero prova. O promotor já deixou bem claro que vai pedir absolvição. Aí vem o advogado e diz, não, mas eu recomendei aqui, mesmo ele dizendo para mim que não praticou crime, eu recomendei que confessasse o delito, porque não é mentira, porque isso vai gerar vantagens para ele. Então, de fato, é muito triste, né, você ver como as carreiras jurídicas estão empobrecidas. Então, mudar a racionalidade neoliberal passa também, essa produção de contra-hegemonia que eu me referi aqui, passa também por repensar os concursos públicos, repensar o ensino jurídico e repensar a atuação das várias agências que atuam nesse sistema de justiça. Eu ando muito, muito desanimado. Eu citei esse exemplo aqui agora, que aconteceu semana passada comigo aqui. E o mais desesperador é que não foi uma confissão porque o cara tinha praticado o delito. O próprio advogado diz, ele estava dizendo que não praticou, mas eu o convenci. Ainda verbaliza isso. Uma audiência sendo gravada. Quer dizer, que convenceu o cara a mentir em juízo para obter uma vantagem. O que é isso? É essa lógica neoliberal do cálculo de interesse. Ele, na cabeça dele, não via nenhuma possibilidade do réu ser absolvido. E, com isso, a única coisa que ele podia fazer para melhorar a situação do réu era confessar, porque, em tese, a pena poderia diminuir. É a negação dos princípios de justiça. Né? Aliás, é uma negação de princípios éticos, né? É a negação do justo. Meu Deus, essa situação realmente a gente fica Eu nem dormi, apavorado, né? fiquei pensando assim, coitado E o cara gastou um dinheiro, uma grana, provavelmente que não tinha para contratar um advogado, que não tinha a menor preocupação com o que estava acontecendo. Chegou na audiência visivelmente despreparado, sem ter lido o processo. Mas essa também, a advocacia, né, o mercado da advocacia também, acho que gera profissionais cada vez mais displicentes, né, e simplesmente quanto mais cliente, melhor, né, e também eu acho que a ultra especialização talvez também nos leve a situações
como essa. Então, o cara, sei lá, é um advogado trabalhista e caiu lá na tua vara, né? Caiu lá no criminal e você, Fazer né? acordo. Exatamente, vou fazer um acordo, exato. Então, acho que essa também é uma questão, né, que a gente precisaria aí repensar essa super especialização, né? E acho que, acima de tudo, talvez o significado do direito, né? No seu livro A Sociedade Sem Lei, você traz muito isso, né? O fim do significante, né? As coisas como os conceitos, né? E até a própria ética, justiça, como é, palavras sem sentido, né? Sem sentido material, né? Sem nenhum tipo de sentido atrelado à atuação aí dos entes políticos, né? Mas acho que também dos cidadãos, e aí na nossa esfera aqui dos advogados e dos nossos colegas aí de magistratura, né? De Ministério Público. Queria só, então, uma pergunta, né, final, uma questão final, para a gente já encerrar o nosso debate, que eu queria ficar conversando aqui com você, né, mais umas 4 horas, mas eu acho que eu não, eu não posso, vão me dar um puxão de orelha. E queria que você também, assim, já que para a gente terminar, o que na sua perspectiva, aí, quais seriam você já falou que não está sendo muito otimista, né, com o futuro, mas quais seriam as perspectivas aí para o Brasil nesses próximos anos? Você acha que a gente tem algum tipo de movimento surgindo para que a gente possa, sejam movimentos partindo da sociedade ou mesmo de alguma instituição que possa aí nos ajudar a pelo menos frear essa avalanche autoritária que a gente tem passado? Eu sou um pessimista, Charlotte. Sou botafoguense. Isso diz muito do como eu penso, como eu acho, como eu torço. Mas eu acho que as contradições desse funcionamento de um capitalismo sem luvas no Brasil, um país com uma profunda desigualdade, elas vão se tornar insustentáveis. E isso vai gerar algum tipo de mudança. Eu não sei ainda muito bem, não tenho clareza de para que lado nós vamos, ou que mudanças nós vamos suportar aqui. Basta pensar, por exemplo, que essa demonização constante da política e das lideranças políticas brasileiras, da esquerda, gerou o fenômeno Bolsonaro, né? Então, toda a crise, aliás, é uma palavra interessante, né? Porque etimologicamente, ainda escrita com K, ela é um ponto de decisão. Na Roma antiga, crise era um termo médico, era aquele momento em que o doente ou ele melhorava ou ele morria a partir da própria doença. Então, nós estamos passando por um desses momentos hoje. Nós temos uma crise. E agora é saber qual caminho nós vamos seguir a partir dessa crise. A gente vai morrer da doença ou a gente vai se curar a partir do que a gente está vivendo. Então, acho que há um caminho, há um campo aberto para a transformação. Eu acho que é possível falar que há espaço para um outro Brasil, construir um outro Brasil. Não sei exatamente quando esse outro Brasil vai ser construído, mas não dá para manter essa desigualdade como ela é mantida. O atual presidente, o Bolsonaro, ele trabalha, e por isso ele continua sendo popular por uma camada da população, ele trabalha a partir dessa tradição autoritária da sociedade. De modo geral, o brasileiro médio é uma pessoa autoritária, acredita no uso da força em detrimento do conhecimento, tem posturas anti-intelectualistas, né? Demoniza o conhecimento, há uma certa ódio à ignorância. Então, tudo isso ele trabalha muito bem, por isso ele conta ali 20%, 30% de apoio constante da população. Se nós não formos capazes de construir uma cultura democrática, e quando eu falo nós, todo mundo preocupado com uma transformação da sociedade, qualquer solução que a gente vai
conseguir construir, vai ser uma solução autoritária. Como o Bolsonaro foi uma solução autoritária, que foi vista como a resposta adequada para vários problemas que eram reais, que eram concretos. Então, a gente tem que pensar nisso em primeiro momento, construir uma cultura democrática na OAB, na magistratura, no dia a dia, dentro de casa, né? Quer dizer, porque as opressões, elas são das mais variadas ordens. O Brasil é um país que se caracteriza por conviver com naturalidade, conviver com várias opressões, com as mais diversas opressões, com naturalidade. Então, nós temos que desnaturalizar as diversas opressões, cientes de que sequer se pode falar numa hierarquia entre as opressões. Nós temos que acabar com o racismo, com o sexismo, com a homofobia. Então, o caminho é muito grande. E nós temos que nos unir também. E me parece que se as forças democráticas não se unirem, não tem solução possível para o que a gente está passando. Eu acredito, de fato, que é possível mudar a racionalidade. Agora, Charlotte, não me parece que é possível mudar apenas no Brasil. Toda tentativa individual ou de um único país de mudar o funcionamento, a lógica do funcionamento, ela é fadada ao fracasso. O exemplo da Grécia talvez seja o exemplo mais evidente. A população vota num projeto transformador de ruptura com a racionalidade neoliberal, de ruptura com princípios da União Europeia. E aqui lembrando que a União Europeia, a partir da racionalidade neoliberal, não passa de um órgão censor de qualquer mudança possível. E o governo eleito não consegue colocar em prática o projeto de mudança porque a União Europeia chantageou o governo, né? É isso que se trata, chantageou pela dívida o governo e impediu que a vontade do povo fosse presente, porque a autonomia do eleitor, a soberania popular, não importa dentro da racionalidade neoliberal. É um detalhe que pode ser tranquilamente afastado, como foi no Brasil no impeachment da ex-presidenta Dilma, sem que tivesse ocorrido um crime de responsabilidade. Não estou falando se o governo dela era bom ou era ruim. O que eu estou falando é que ela sofreu um impeachment sem crime de responsabilidade. Não é que não tenha ocorrido o fato atribuído a ela, é que mesmo o fato atribuído a ela no processo de impeachment não era crime de responsabilidade. Então, é uma coisa muito mais grave. Então, a gente tem que pensar em soluções que não se limitem também ao Brasil, né? Por isso, é muito interessante, nós temos que ficar atentos a esses movimentos na África, no restante da América Latina, na Europa, esses movimentos contra-hegemônicos que estão surgindo. A gente não pode também ser iludido pelos meios de produção de subjetivismo, meios de comunicação de massa, que são grupos econômicos que atendem a interesses econômicos muito bem definidos. A gente não pode ser iludido que a gente está sozinho, que não tem o que fazer, que tudo é utópico, tudo é ingênuo. Aliás, nós temos que resgatar a utopia. Já reparou que até no cinema a gente só vê distopia ultimamente? A literatura tinha utopias, hoje só tem distopia. É tudo do ruim para o pior. Você tem que resgatar a utopia, né? A utopia é uma coisa bacana, já dizia o Galeano e também o Mário Quintana, né? Então, eu acho que vai por aí. A gente tem como mudar, mas para mudar a gente tem que estar dialogando com os outros países. A gente não pode mais achar que a gente vai juntar meia dúzia de barbudo na Serra Gaúcha, vai descer e vai fazer revolução. Não se faz isso, né? A gente tem que pensar em termos globais e temos que romper com essa lógica normativa que é global. E aí é o primeiro passo para a gente construir alguma coisa diferente aqui também. Sem prejuízo do que eu falei, é possível pequenas mudanças, né? Por exemplo, os governos do PT foram governos que o Pedro Serrano deu uma expressão muito boa para eles recentemente. Governos de resistência. Não eram governos transformadores, revolucionários, eram governos de resistência. Conseguiam manter aqui e ali algumas políticas sociais que, de modo geral, a racionalidade neoliberal quer jogar para fora dos planos de governo. Conseguiam manter políticas interessantes. Então, isso você consegue fazer num país. Mais do que isso, não. Para fazer mais do que isso, é preciso de muito diálogo com os demais países, com os resistentes dos demais países. Eu acho que vai por aí. Não sei se ficou muito confuso. Não, ficou ótimo.
Adorei, espero que também os nossos telespectadores pela internet tenham também gostado, eu adorei. Queria agradecer muito a Rubens Casara por estar aqui com a gente, por estar disponível aí para esse papo, que acho que, para além da nossa categoria, né, para além dos nossos colegas de OAB, também vai ser muito válido para estudantes de direito, e pessoas que têm uma concepção democrática e que também tenham uma vontade de mudança, como a gente vê muito forte aqui no Rubens. Queria agradecer em nome da comissão a sua participação, adorei mesmo, e a nossa comissão está aberta aqui a colaborar com com seus projetos, né? Projetos aí democráticos que temos, acho que temos isso em comum, e em nome do nosso presidente, Carlos Nicodemos, agradeço demais aí a sua presença. Eu é que agradeço a oportunidade e a gentileza da sua entrevista. Gente, obrigada pela participação de todos. Queria agradecer o Diego, que é o nosso mágico virtual, que faz tudo isso ir ao ar. Então, obrigada aí, Diego, pela sua paciência de sempre e pela excelência aqui também da transmissão. Mais uma vez, obrigada, Rubens, e até a próxima, gente. Tchau.